Olá a todos vocês que acompanham as produções e videoaulas do projeto Vamos Ler, Geração Digital. Hoje chegamos ao quarto episódio da série especial de produções entre o projeto Vamos Ler e o Instituto Mundo Melhor. E a temática da videoaula de hoje é a depressão, qual a importância de se estar atento e os cuidados necessários com esse assunto. E agora, para a gente se aprofundar então nesse tema, a gente vai conferir um material muito legal produzido pelo psicólogo do Instituto IMM, o Dr. Luiz Felipe, que vai abordar então um pouco melhor a temática de hoje. O tema que a gente vai abordar hoje é um tema que é muito presente na nossa sociedade hoje em dia, né, em várias pessoas, em várias faixas etárias, né, de idade, de classe social, que é um problema independente que afeta muitos de nós, né, que é a depressão. Então, a gente precisa primeiro saber a diferença entre os diversos tipos de sentimentos de tristeza que existem, né? Tem a tristeza, a melancolia, o luto e a depressão, que cada um desses quatro tem as próprias características específicas. A tristeza, ela é uma emoção, um sentimento que nós sentimos quando acontece alguma coisa que machuque a gente, que faça a gente se sentir mal. Por exemplo, né, quando eu tenho que ir embora da casa de alguém que eu gosto muito. E a melancolia, ela é esse sentimento de tristeza prolongado, que acontece quando eu sinto essa infelicidade, essa tristeza por um período de tempo maior. E ela pode acontecer, por exemplo, quando a minha família está passando por alguma dificuldade financeira, ou temas relacionados, assim, quando a gente se sente triste por um período maior de tempo. E o luto, que é outro tipo de tristeza que a gente pode vivenciar, né, durante as nossas vidas, ele acontece quando eu perco alguém ou alguma coisa que tinha um valor sentimental grande para mim. E o luto afeta a gente também mais profundamente e ele leva um certo tempo para ser curado. E por fim tem a depressão, que é um sentimento de tristeza profundo, que se parece com a melancolia e também um pouco com o luto, mas é que a diferença é que quando eu tenho depressão, não tem muita coisa que me anime. Eu me sinto triste o tempo todo, mesmo fazendo atividades que normalmente eu gostaria de fazer ou que eu teria vontade de fazer. A depressão é quando eu fico incapaz de me sentir disposto, me sentir alegre, me sentir capaz de fazer as coisas que eu gosto. É quando eu me sinto incapaz de ter uma vida feliz, digna, plena, quando tem alguma coisa que me afeta muito, que me trava para eu fazer essas coisas. Então, precisa a gente ter cuidado e atenção com a depressão. Ela precisa ser tratada com a devida atenção que ela merece, pela gravidade dela. E ela tem alguns sinais importantes que a gente pode observar. Uma tristeza contínua, né, que não passa, uma letargia, um cansaço prolongado. Por exemplo, eu dormi assim até bem umas 7, 8 horas, assim, mas eu continuo cansado, eu continuo assim, letárgico, sem dores musculares, até ou cansaço físico de maneira geral, cansaço mental também. Uma falta de vontade generalizada, assim, uma falta de vontade geral para fazer as coisas. Problemas no sono, seja para pegar no sono ou para sentir sono, acordar no meio da noite, que nem a gente estava falando, acordar cansado. Problemas no sono de maneira geral. Ideação suicida, né? Eu ter pensamentos suicidas ou fantasiar assim, em cometer suicídio. Eu ter dificuldades na alimentação, dificuldades em me alimentar, até mesmo com coisas que eu gosto de comer, às vezes eu não tenho vontade, daí pode acontecer perda de peso, ou então ganho de peso, porque pode acontecer o contrário, de eu começar a comer por compulsão para tentar aliviar alguma ansiedade, aliviar a tristeza, daí eu acabo comendo demais. Então, dificuldades diversas na alimentação, tanto de um lado, né, do excesso, quanto de outro, né, a falta de... E isso pode acontecer também anemia ou falta de vitaminas, o que pode piorar ainda mais o meu sentimento de depressão.
e falta de perspectivas futuras, de algum trabalho que eu quero fazer, algum projeto que eu quero fazer, estudos, eles serem prejudicados, um sentimento assim de choro, de se sentir triste o tempo inteiro, como a gente estava falando, vontade de chorar, vontade de se sentir, vontade de ficar isolado num campo, sem ter muitas interações sociais, muitas interações familiares. São vários aspectos e características que a depressão tem e que a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem que olhar com a devida atenção. E a depressão, ela pode consumir a gente, como ela normalmente faz, né? Ela é um problema de saúde grave, que a gente está sujeito hoje em dia pelas novas dinâmicas de relações que a gente tem, pelo excesso de competitividade, por uma certa perda de sentido na vida, né? Então eu preciso procurar ajuda quando eu começo a sentir um luto ou uma melancolia e isso começa a ficar pior, eu começo a desenvolver todos aqueles sintomas que a gente estava falando antes, todo esse quadro de sintomas, esse conjunto de sintomas, né, que toma conta de mim e eu preciso estar de olho. Eu preciso também fazer coisas para eu conseguir lidar melhor com isso, para isso passar, para eu conseguir superar essa fase ruim, né? Que é ter um bom contato com a família, um feedback, né, uma interação, um contato positivo nas minhas relações sociais, com a família, que a gente já falou, com amigos, com conhecidos, professores, chefe de trabalho, a minha rede social de contatos, objetivos de vida definidos. Por exemplo, eu quero realizar esse projeto, eu quero fazer esse curso, eu quero desenvolver esse sonho, eu quero fazer essa atividade, eu quero conseguir esse emprego. Objetivos de vida definidos e estratégias para a gente cumprir eles. Uma boa alimentação, que nem a gente tinha falado antes, uma alimentação mais balanceada, um sono adequado, tanto de quantidade, assim, o número de horas que você dorme, quanto de qualidade. Quando você for dormir, dependendo do horário que você for dormir, às 9, 10 horas da noite e tal, você já ir começando a se desligando um pouquinho, não fazendo coisas assim que excitem a tua mente e mundo, né? Por exemplo, videogame de tiro, ou então filmes, seriados, nada que te excite muito mentalmente. Vá se desligando aos poucos, assim, comendo alguma comida mais leve, tomando um chá, ou então lendo, vendo TV, algum programa mais leve, algum vídeo no YouTube mais leve, assim, nas redes sociais. E também ter um lugar e um ambiente bom para você expor esses sentimentos e esses pensamentos ruins que te machuquem. Ter uma boa, que nem a gente está falando da rede de contato, amigos, parentes, ou ir num psicólogo, ou conversar com alguma pessoa da tua comunidade que você sente uma liberdade maior. Fazer atividade física também é muito importante, que a atividade física ela solta certos hormônios que fazem bem para a gente também. E ter uma válvula de escape para esses sentimentos negativos. Com várias atividades que é possível você fazer, que você goste, que você consiga usar aquilo como um meio de... Bom, que a gente estava falando, uma válvula de escape, né? Um meio de você conseguir transferir esses sentimentos negativos para coisas positivas, para tentar lidar com isso de maneira melhor. E é isso, gente. Tomando cuidado com esses pontos que a gente estava falando, eu consigo evitar o desenvolvimento de uma depressão. Eu consigo lidar com a tristeza de maneira melhor, de maneira mais preventiva, de maneira mais saudável. E como a gente estava falando, nem tudo é uma depressão, né? A gente pode passar por fases difíceis da vida, como um luto, né? Alguma pessoa que faleceu, ou então alguma fase difícil de melancolia, que nem a gente estava falando. Por exemplo, você perdeu um emprego, ou então a empresa que você estava trabalhando fechou. Fases difíceis de maneira geral, né? E a depressão, ela acontece quando isso
se prolonga um pouco mais, assim, do que deveria. Claro que a gente tem, por exemplo, no caso do luto, que a gente estava falando, um período de tempo que a gente vai ficar enlutado, vai ficar triste por essa perda. E a depressão, ela acontece quando isso se estende demais, quando isso dura muito mais tempo do que deveria lidar. Então é bom a gente ter esses pontos para a gente olhar, para a gente observar, para a gente ver o que eu posso fazer para evitar que isso se escale muito. É só seguir esses passos que a gente pode se cuidar, a gente pode desenvolver um autocuidado melhor para evitar um escalamento disso. Então, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Então, como a gente conseguiu ver agora, nesse material muito legal produzido pelo Dr. Felipe, é muito importante, então, a gente ter muito cuidado e sempre muita atenção quando a gente perceber que pode estar entrando, então, em um caso de depressão. E agora, para encaminhar, então, já para o final da nossa quarta produção em parceria com o Instituto Mundo Melhor, vamos conferir, então, as nossas tradicionais sugestões de atividade aqui no projeto Vamos Ler Geração Digital. Então, hoje o tema é depressão, e a gente vai trabalhar então em um texto, um gênero textual da sua escolha, escrever uma história de um personagem que lida com a depressão a partir dos conhecimentos apresentados na aula de hoje. A nossa segunda sugestão então seria uma ilustração, realizar então um desenho representando o processo de auxílio de amigos e familiares com alguém que passa ou enfrenta um momento difícil. A nossa terceira sugestão então seria um vídeo, então fazer uma entrevista com um familiar ou um amigo conversando sobre a importância dos cuidados com a saúde mental. E a nossa última opção na videoaula de hoje seria então um debate em sala de aula, vídeo ou texto, fazer um debate abordando então a necessidade dos cuidados e a atenção com a depressão. Então é isso, chegamos ao final da nossa quarta produção em parceria com o Instituto Mundo Melhor. Agradecer muito ao pessoal do Instituto que produziu também então esse conteúdo muito interessante e que possibilitou a realização da nossa quarta videoaula. Agradecer também muito a todos os nossos demais patrocinadores que permitem então que o projeto produza essa rica gama de conteúdos para serem utilizados em sala de aula. Então chegamos ao final da nossa produção de hoje. Aguardo todos vocês em uma próxima videoaula do projeto Vamos Ler Geração Digital.